A procrastinação nada mais é do que o ato de atrasar o curso de uma ação. O que isso quer dizer? A procrastinação ela é o comportamento de deixar para depois determinadas atividades. Geralmente, as atividades que a pessoa enxerga, então ela interpreta como muito mais difíceis e também que requer muito mais esforço. Então, isso que é a procrastinação. A disciplina ela é um pilar fundamental para a gente não procrastinar. Só que ter disciplina é muito difícil. Para eu conseguir minimamente começar a ter disciplina, aquilo tem que fazer sentido para mim. Muito provavelmente, para a Andresa ter colocado a atividade física e a academia como uma prioridade, uma obrigação, para ela tem um porquê. Não é uma coisa aleatória. Que até adiantando, aí entra a parte do criar uma agenda. Só que é uma agenda com regra. Então não é eu encher lá de um monte de coisa a minha agenda para falar que eu tô fazendo. Porque vai chegar no final do dia, eu vou ter a ideia, a sensação que eu não fiz nada. Então eu preciso colocar atividades que realmente façam sentido para mim, que tenham um porquê. Que aí entram as metas. Então sim, a disciplina ela é essencial pra gente não procrastinar. Mas não é a disciplina pela disciplina. Eu preciso entender o porquê, qual é o benefício que eu vou ter, qual é a vantagem que eu vou ter de fazer aquilo. Criar uma agenda e você ter uma rotina é extremamente importante na fase adulta, porque eu tenho ideia do que vai acontecer no meu dia, eu começo a entender quais são as atividades que eu não posso negociar, que eu não posso deixar para depois, que eu tenho que fazer, não tem para onde correr, eu vou ter que fazer. Então a rotina ela é fundamental. Não quer dizer que na rotina, no nosso dia a dia, eu não possa ter os momentos de pausa, eu não posso ter ali na minha agenda 1 hora e meia para algum imprevisto, porque imprevistos acontecem, mas eu preciso minimamente ter uma ideia do que vai acontecer na minha semana. Tanto é que uma coisa legal é começar a programar a semana no domingo. Então eu sei, por exemplo, tudo que vai acontecer na minha semana. Tudo. Óbvio que podem acontecer imprevistos. Então isso é legal, a gente também aprender a ser flexível e não rígido, eu tenho que fazer aquilo e tal. Que aí o pessoal começa assim, eu não posso ficar doente porque eu vou ter que fazer aquilo. Não, não é bem assim. Então eu preciso sim ter a rotina, a disciplina, mas também entender que eu preciso trabalhar o meu cérebro, o meu pensamento, até para eu aprender a ser mais flexível. E a rotina entra nisso, né? De eu saber o que vai acontecer e de eu não negociar comigo mesma. E aí entra as metas, que é o que você falou. O adulto, ele fica perdido e depois ele fala, mas por que eu não tô chegando onde eu tenho que chegar? Porque não tem rotina. Porque não sabe. É aquela coisa, eu não sei pra onde eu tô indo. Aí como que eu vou chegar? Tem um neurotransmissor que chama dopamina. Já ouviu falar? Já. Ele está presente no nosso cérebro. E esse neurotransmissor, antigamente, as pessoas falavam muito que ele estava associado ao prazer. Mas hoje, alguns estudos já mostraram que não. Que esse neurotransmissor, a dopamina, ele está relacionado à motivação. Então, a motivação para eu buscar prazer e a motivação para eu fugir da dor. Que é o combo perfeito da procrastinação. Olha lá. A dopamina, ela vem muito nessas atividades de recompensas rápidas. Então eu penso, pra que eu vou fazer uma dieta se eu posso comer um hambúrguer que já tá pronto? É só eu ligar lá na lanchonete e pedir o hambúrguer e tá tudo certo. Então a dopamina, é muito maior do que eu me esforçar para fazer a minha comida. Então eu fujo, a verdade é essa, eu busco um prazer imediato e eu fujo da dor, que é o esforço de eu ter que fazer a atividade. Outra coisa muito legal, que eu trabalho muito com pacientes de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é logo de manhã, depois que a gente faz o nosso ritual, né? Então, depois que a gente acorda, vai no banheiro, faz o nosso café, lê um pouquinho, que é legal ter esse ritual de manhã, é eu parar um tempo e escrever as 3 principais atividades que eu tenho que fazer no dia. Aqui, pessoal, uma atividade seria ligar para fulano de tal. Isso é uma atividade. Sim. Mandar um e-mail para fulano de tal. Isso é outra atividade. Então, lá no meu dia, logo na manhã, eu vou definir essas 3. Porque assim que eu cumprir elas, meu cérebro já vai ficar satisfeito. Tipo, fiz o que era urgente.